Nós estamos de volta com Terra de Minas, que hoje está falando sobre os locais que completam 300 anos de elevação à vila. Alex, uma situação curiosa acontece em Belo Horizonte. A capital é jovem, mas uma região, Venda Nova, também está completando 300 anos. Por que isso acontece? Porque Venda Nova estava em torno do antigo Curral del Rei, que depois daria origem a BH. E essa região de Venda Nova e do Curral del Rei pertenciam ao Termo de Sabará. Então toda a região do Termo de Sabará está fazendo também 300 anos. Alex, obrigado pela participação no programa. Eu que agradeço. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Venda Nova, uma região onde as pessoas guardam costumes antigos. São 250 mil habitantes espalhados por 36 bairros. É do tamanho de uma grande cidade do interior. Quem é mais novo nem desconfia, mas Venda Nova já foi distrito da capital mineira. Venda Nova ela foi anexada à cidade de Belo Horizonte em 1949 como seu distrito. Mas o distrito ele ainda existe. O distrito ele tem um território maior do que o território da regional Venda Nova. O território do distrito engloba ainda as regionais norte e a parte norte da regional Pampulha. E é o distrito que completou 300 anos. Portanto, Venda Nova é 186 anos mais velha que Belo Horizonte. As origens de Venda Nova elas remontam ao início do século XVIII, né, das minas coloniais. A região era rota de tropeiros e boiadeiros que vinham de diferentes regiões do país para abastecer a região mineradora, principalmente de Sabará e do Arraial do Rio das Velhas, que é hoje Santa Luzia. E nesse caminho foram se construindo vendas. E uma venda passou a se destacar como a Venda Nova. E assim os tropeiros e boiadeiros identificavam a região de Venda Nova. E o nome pegou e ficou batizada a região como Venda Nova. Essa é a fotografia de uma venda da década de 40, guardada no Centro Cultural, onde crianças aprendem um pouco dessa história. Tem alguém aqui que está vivo há 300 anos? Não! Eu também não. Então como é que a gente sabe o que aconteceu? Como é que Venda Nova surgiu? Vocês sabem? Não. É muito tempo atrás, né? Então a gente vai ter que descobrir nas próximas aulas como que Venda Nova surgiu há tanto tempo atrás. Venda Nova é mais velha que quem? Que Belo Horizonte. Gabriel, o que você está mais curioso para saber sobre Venda Nova? Como ela foi criada, ela evoluiu tão rápido. Na sua cabeça, e como que aqui seria 300 anos atrás? Um espaço cheio de terra. Gabriel tem razão. Essa é a antiga Rua Direita, hoje Rua Padre Pedro Pinto, com a igreja e um campo de futebol ao fundo. Aliás, a rua recebeu esse nome em 1953, em homenagem ao padre, que foi pároco aqui por 29 anos. Nesta foto temos a Avenida Vilarinho sendo construída em 1980, mas foi com a construção da Avenida Nossa Senhora da Piedade, chamada depois em 1940 de Avenida Pedro I, que o distrito teve um crescimento acelerado. No final do século XIX, a população aqui é em torno de 1.800 pessoas, né, entre livres e escravos. Isso a gente tem um registro, inclusive estatístico. O crescimento populacional de Venda Nova mesmo, o marco para ele é a partir da década de 50, quando é anexado a Belo Horizonte. Os imóveis aqui são imóveis mais baratos e as pessoas conseguem adquirir propriedades aqui e passam a morar em Venda Nova e trabalhar em Belo Horizonte. Então, durante muito tempo, Venda Nova foi identificada como cidade dormitório. O que você está mais curiosa para saber sobre aqui? Como era 300 anos atrás. Como eram as ruas, as casas, os comércios. A região sempre teve vocação para o comércio. Há muitos documentos de pedidos de licenças para a instalação de vendas. O comércio ainda é uma atividade econômica básica da região. Hoje as vendas assumiram outras características que não as vendas de artigos de secos e molhados do século XVIII, XIX e os armazéns e as vendinhas do século XX. Nas ruas é possível encontrar moradores que ainda mantêm costumes bem antigos.
eles ainda se referem ao administrador regional como subprefeito ou como prefeito de Venda Nova. Ainda existe essa identificação, principalmente entre os moradores mais antigos, né? E tem até adjetivo pátrio para cá. Sim. Quem nasce em Venda Nova se identifica como vendanovense. Um autêntico vendanovense é seu Hélio Alves, de 76 anos, sempre com seu cavaquinho. Seu Hélio sempre morou na Rua Padre Pedro Pinto. Aqui nesse lote, sou nascido e criado, né? Aqui mesmo. Ele se lembra bem dos tempos de infância, da rua com pouco movimento, bem diferente de hoje. Essa rua era a rua direita, né? Direita, mas tinha algumas curvas. E não tinha asfalto, não tinha nada. Portanto, era uma alegria quando eu era criança. E desde criança, seu Hélio foi integrante da banda. Essa aqui é uma foto da Sociedade Musical Santo Antônio, uma banda que por muito tempo alegrava as festas aqui de Venda Nova, né, seu Hélio? Desde 1954 essa foto foi tirada. Nós tocando no ato da igreja. O senhor está aqui na foto? Antiga, estou. Eu estou aqui com o pistão. Eu tinha um conjunto que chamava Marabá. Esse Marabá era antiguíssimo. Quando tinha um casamento, nós é que íamos ser chamados para tocar nesse casamento. A mulher do seu Hélio o acompanhava em todas as festas. Ela morreu no início deste ano, em que eles completaram 47 anos de casados. Dela fica a saudade e no rosto sempre um sorriso de um apaixonado pela música e pelo lugar onde passou a vida toda. Nesta rua, tem um bote que se chama solidão. Dentro dele mora um